Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Então eu queria agora tratar com vocês sobre o tema as marcas de um líder íntegro. Se você é afeito ao estudo da Bíblia e conhece o livro de Neemias, mormente o que Neemias escreveu no capítulo 5, versos 1 a 12, você vai perceber que quando Neemias chega em Jerusalém, depois de mais de 140 anos de escombros, visualiza o problema, conclama o povo para resolver o problema e coloca cada pessoa no seu lugar para resolver o problema, e todos então, do governador ao sumo sacerdote, aos príncipes, aos magistrados, aos nobres, aos ourives, aos perfumistas, às mulheres, todos sem exceção, puseram a mão na massa para a reconstrução do muro. De repente, brota do povo um gemido, um lamento, uma expressão de dor. Por quê? Porque enquanto todos estavam trabalhando, alguns estavam com a panela vazia. Por quê? Porque naquele cenário de pobreza, muitos que vieram, retornando da Babilônia, com seus bens, tendo que pagar pesados tributos, tendo que arcar com despesas elevadas, não tendo de onde tirar mais dinheiro, iam hipotecando as suas terras, iam vendendo as suas vinhas, depois vendiam a sua casa, não tinha mais nada para vender, vendiam os seus filhos. Os que compraram, os magistrados e os nobres, estavam lá trabalhando junto com eles. E de repente essas pessoas famintas disseram o seguinte: olha, pois os nossos filhos são iguais aos deles, nós estamos com fome, estamos trabalhando, não aguentamos mais. E Neemias então, ao ver esse diagnóstico, confronta esses nobres, confronta esses magistrados, dizendo: vocês são usurários, vocês vão devolver para eles, são seus irmãos, eles ficaram livres de um cativeiro e vocês vão escravizá-los de novo, devolva para eles suas casas, suas terras, suas vinhas. E eles prometeram: vamos devolver sim. E então Neemias mandou chamar o sacerdote, falou: bom, não bata só conversa não, vamos fechar esse contrato, vamos resolver isso diante das autoridades. E agora, então, no texto lido de hoje, Neemias vai dar o seu exemplo, como governador, como líder político, como é que ele se portou. Então, eu acho que os problemas políticos de ontem parecem ser os mesmos de hoje. Só rapidamente, qual o problema aqui? Aproveitamento da posição para autoenriquecimento. Vocês acham que tem esse problema hoje no Brasil? Isso não é novo não, viu? Segundo, esquema de corrupção infiltrada nos setores do governo, os moços dos governadores explorando o povo. Vocês acham que tem isso? Os escalões fermentados pelo levedo da corrupção, tem isso? Também isso não é novo. Terceiro, a indolência dos homens que ocupam cargos públicos. Eles estão numa vida mansa e boa, enquanto o povo está gemendo, mas eles não botam a mão na massa. Vocês acham que tem isso também? Quarto, a falta de temor de Deus. Quando falta temor de Deus, falta freio, falta inibidores para frear a maldade do coração. Tudo isso estava acontecendo lá. Agora,
O que é que Neemias vai fazer diante de um quadro desse? Qual é o exemplo dele? Então vamos lá. Eu quero tratar de 3 assuntos com vocês aqui. Primeiro, o que Neemias não fez como governador. Segundo, o que ele fez como governador. Terceiro, por que ele fez. Então, o que não fez, o que fez e por que fez. São esses 3 assuntos que nós vamos tratar aqui na exposição do texto lido. Então vamos lá. O que ele não fez? Primeiro, olha o versículo 15 comigo. Ele não segue o passo dos políticos oportunistas. Olha aí, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho. E lhe tomaram. Meus irmãos, quando eu olho, por exemplo, o Brasil ontem fez 197 anos de independência política, né? 7 de setembro de 1822. Quando você para olhar Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, e quando você para perceber a nossa história de democracia até bem jovem, parece-nos que não há um tempo do nosso país onde você possa dizer, aqui não houve corrupção. A ponto de existir hoje uma espécie de descrédito de muita gente com vida política. A ponto de você dizer assim, fulano vai entrar na política, não entra não, porque todo mundo que entra lá se corrompe. Parece-nos que esse espírito de aproveitamento, de entrar lá, e às vezes até entra com boas intenções, mas quando chega lá, não aguenta as pressões, não aguenta a sedução do poder, não aguenta as propostas indecorosas, extremamente humanamente falando, imediatamente falando, vantajosas, sucumbem. E Neemias está mostrando aqui que, embora esse fosse o costume, a prática dos governadores anteriores, ele entra lá e tem coragem de fazer diferente, de não andar no mesmo caminho, de não navegar pelas mesmas águas, não seguir o mesmo roteiro. Você acha que nós podemos ter essa esperança também? Podemos e devemos, não? Homens íntegros, nos governando, nos mais diversos setores da vida pública. Mas vamos ver a segunda coisa. Neemias não apenas não seguiu o passo dos políticos oportunistas, mas Neemias não permitiu esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Olha comigo aí o versículo 15b e 16. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços ajuntaram ali para a obra. Vamos entender isso, irmãos. Uma coisa é alguém que está num cargo de mando, está com a caneta na mão, ou tem determinados prestígios para conseguir aprovação ou não de leis, se corromper. Outra coisa é este líder político abrir o guarda-chuva, abrir as asas e permitir que, ou por sua instrução, ou por sua omissão, abrigar escalões inferiores a se envolverem com a corrupção.
Porque às vezes não é o comandante que está corrompido ou corrompendo, mas ele sabe que debaixo do guarda-chuva dele, debaixo da autoridade dele, os escalões que ele nomeia e que ele conhece estão fazendo coisa errada e ele não está tomando as medidas necessárias para coibir isso. Esse é o problema que estava acontecendo em Jerusalém, e Neemias vem para estancar essa hemorragia, para fechar essa torneira da corrupção, para desmantelar esse esquema, para não favorecer o aparelhamento do Estado para a corrupção. Josafá, por favor, abra para mim, e você, por gentileza, leia para nós. Eu não sei se tem um microfone disponível para o Josafá ler, para todo mundo ouvir. Miqueias 7,3. Vamos entender o que é que se existe de aparelhamento do Estado para a corrupção. É isso que Neemias está impedindo aqui. Está aqui, o presbítero está aqui. Ele vai ler para nós Miqueias capítulo 7, versículo 3. E você vai ver aí quando é que um Estado se corrompe, quando é que um Estado perde a sua capacidade de ser transparente na sua administração pública. Miqueias 7:3. Vamos ouvir essa leitura então. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Você percebeu? O governador, o príncipe, o juiz, o nobre que tem um poder econômico na mão, fazem o mal de que maneira? Diligentemente. A gente chama isso de crime organizado. E todos eles urdem a trama. Não é uma coisa assim isolada, não, é uma coisa orquestrada. Nós chamamos isso de aparelhamento do Estado para a roubalheira, para o saque dos cofres públicos, para o saque do erário público. Era isso que estava acontecendo e Neemias inibe isso. Terceira coisa que Neemias não faz, preste atenção comigo no verso 16 agora. Ele não aproveita a miséria do povo para se enriquecer. Olha aí versículo 16, antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Meus irmãos, isso é sabido de todos. Num sistema capitalista, a crise interessa a alguns, poucos, se aproveitam da miséria do outro, para pegar do outro o pouco que ele tem, ou para manter o outro escravo, seja de juros extorsivos. Quanta gente hoje na mão de agiota, o cara está com a corda no pescoço, está quase morrendo. Não, você quer dinheiro? Eu tenho, aqui, mas amanhã suga até a alma dele. Então, quando ele diz aqui, terra nenhuma compramos, não é que ninguém foi lá oferecer terra para ele, porque oferecer para os nobres compraram, oferecer para os magistrados compraram. Quando diz terra nenhuma comprou, ele está dizendo o seguinte: eu não aproveitei da desgraça de vocês, da miséria de vocês, da pobreza de vocês, do sufoco de vocês, para receber vantagens pessoais, para me enriquecer. Tem alguma coisa errada em comprar e vender? Nenhum problema. Agora, quando alguém aproveita o sufoco do outro, a miséria do outro, a pobreza do outro, para se locupletar, aí tem dolo, aí tem maldade, aí tem ganância, aí tem avareza, aí tem usura. É isso que Neemias está reprovando aqui. Vocês acham que esse negócio está acontecendo hoje? Então Neemias é um livro extremamente atual para mostrar isso para nós. Veja comigo, por gentileza, agora
o que ele faz. Nós vimos o que ele não fez. Agora vamos ver o que ele fez. Primeiro, olha aí, ele transformando crises em oportunidades. Veja comigo, por gentileza, versículo 13, a parte B. Bom, é preciso você comparar o 1 com o 13, porque no 1 diz: foi grande, porém, o clamor do povo, e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então, pense você em alguém trabalhando, e há um clamor. E há um clamor contra quem? Contra os judeus, seus irmãos. Não está falando de inimigo, de estrangeiro, não. Quem está oprimindo o povo é o próprio povo, são seus irmãos, gente do mesmo sangue, gente que está na mesma obra. Então imagine você que é um líder, ele tem que resolver essa pendência, está no meio da obra, está no meio da construção, os muros estão sendo levantados, os inimigos estão espreitando, e agora surge um problema doméstico, interno. Parece-me que a usura interna está mais difícil de lidar do que com a pressão dos inimigos externos. O que é que ele vai fazer? Então, olha a destreza desse líder. Ele transforma uma crise, um clamor popular, uma murmuração de dor, numa plataforma de adoração e de louvor a Deus. Porque o versículo 13, na parte B, diz: e toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Ou seja, ele confronta as pessoas usurárias, as pessoas usurárias se arrependem da sua usura, devolvem para as pessoas o que tinham tomado de maneira dolosa, e agora a murmuração ou o clamor se transforma em quê? Em adoração, em louvor. Ele transforma mais, ele transforma opressão econômica em solidariedade. O que é opressão econômica? Lá em Isaías está escrito assim: ai daquele que ajunta casa a casa, campo a campo, e se assenta como os únicos senhores ou donos da terra. É proibido você comprar? É proibido você alargar suas fronteiras financeiras? Não. Porém, Deus não olha apenas o ato, Deus olha a motivação do ato. Se eu estou crescendo financeiramente, aproveitando a miséria do outro, para me locupletar com dolo, o outro está passando um perrengue, e eu vou lá, dou um tiro de misericórdia nele, e tomo o que ele tem ainda, porque está fragilizado, nem negociar direito ele consegue, coitadinho, porque não pode nem, já perceberam isso? Quando o cara está com a corda no pescoço, ele entrega o que tem. Dizem os historiadores, dizem os economistas, que você, para comprar, você compra de quem vende, você compra de quem quer vender, e você compra de quem precisa vender. Aqueles que querem ganhar dinheiro com usura, eles não compram de quem vende, eles nem compram de quem quer vender, eles compram de quem precisa vender. Porque o cara que precisa vender, ele entrega, ele está com fome. Então notem vocês que ele vai transformar essa opressão econômica em solidariedade. Eles estão devolvendo. Bom, devolver não é legal, mas devolver às vezes é moral. É moral. Mais do que isso, ele transforma a situação de usura em oportunidade para confronto. Ele confrontou os nobres, ele confrontou os magistrados, que com usura chegaram a comprar pessoas. Meus irmãos, é uma coisa complicada esse negócio de comprar pessoas, mas existem muitas pessoas hoje ainda trabalhando como escravos, em muitos lugares, até no Brasil ainda. Eu estava lendo, eu acho que disse para vocês que eu estive em Angola no mês de março. Se Deus quiser,
voltarei lá em março do ano que vem. Estou mandando agora, graças a Deus, por ajuda de 3 irmãos muito amados, 20 mil cada dia, devocional cada dia, para eles lerem lá. Eles têm uma sofreguidão imensa de ter literatura cristã. E estive lá no porto, de onde mais de 5 milhões de escravos foram vendidos para a América do Sul, e desses, quase 2 milhões aqui para o Brasil. Como é que essas pessoas eram apanhadas? Eram caçados como bicho no mato. Como você pega um leão, como você pega uma fera selvagem lá com armadilhas, eles armavam armadilhas para as pessoas, levavam em ganchos. Mais de 1.200.000 foram jogados para fora dos navios, porque estavam doentes, ou morriam nos navios negreiros. Não tem crueldade maior no ser humano do que olhar o seu próximo como uma mercadoria. E o texto está nos informando que Neemias está aqui mostrando que a usura chegou a tal ponto que eles compravam filhos e filhas. Tá bom, você não tem mais dinheiro para dar, você não tem mais terra para dar, você não tem mais casa para dar, você não tem mais dinheiro para dar, então vende os seus filhos, vão ser meus escravos. É triste isso. Pois bem, o que Neemias fez ainda? Primeiro, Neemias, como político, como governador, dá mais valor ao bem público do que à remuneração pessoal. Olha versículo 14 comigo. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º até o 32º, ou seja, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Agora olha o verso 18, lá na parte B. Também à minha custa eram preparados aves de 10 em 10 dias, etc, 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 nem por isso exigiu o pão devido ao governador. O que você está entendendo aqui? O que ele fez mais? Ele abre mão de quê? Do seu salário. É justo um governador, um presidente, um governador, um prefeito, um senador, um deputado, um vereador receber o seu salário? É justo? É justo, claro que é justo. Se ele recebe, ele está sendo imoral em receber? Não, não está. Mas Neemias, ao ver a realidade daquele povo, sobre o qual ele vai governar, não é numa medida assim, de vapor emocional, de êxtase emocional, mas durante 12 anos, ele resolveu abrir mão do seu pagamento, do seu salário. Mas não só abriu mão do seu pagamento, do seu salário, porque o texto nos informa no verso 18, que ele preparava cada dia um boi, 6 ovelhas e aves, e ainda de 10 em 10 dias dava um plus um pouco maior, vinho de todas as especiarias. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, e ele diz que fez tudo isso à minha custa. Então, sabe alguém que, em vez de pensar no povo, num território para explorar, olha para as pessoas num campo em quem semear? Não só não recebe o salário que ele tem direito, mas pega do que ele tem e ainda serve. Neemias está mostrando para nós aqui que é possível exercer uma função pública sem se corromper. Aliás,
Nós, às vezes, guardamos determinados ditados populares muito conhecidos, o seguinte. O primeiro deles vem de John Locke, pensador que disse o seguinte, que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio. Certo ou errado? Errado. Ou no mínimo meio certo. Só meio certo. Talvez a expressão adequada e correta é: o meio é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O mal não está fora, o mal está dentro. O homem bota a mão, o negócio piora. Agora, é possível que alguém entre lá, no esquema que já está levedado pela corrupção, o Estado aparelhado para saquear, e esse alguém diz: eu vou ser diferente, e quem trabalhar comigo vai ter que ser diferente. Nem eu vou corromper, nem eu vou roubar, nem vou permitir que quem trabalha comigo roube. Essa foi a postura de Neemias. Para mim, ele está dando aqui mais valor à benevolência do que à política do levar vantagem em tudo. Dá mais valor à integridade do que às vantagens pessoais. Agora, eu queria levar esse assunto à conclusão com vocês, pensando naquilo que para mim é a essência desse texto. Você pode perguntar assim, mas o que é que leva um político a agir dessa maneira? Qual era o vetor de Neemias que não permitia que ele se conformasse com a usura, confrontasse os usurários? Durante 12 anos em que ele está governando, ele mantém integridade, exige integridade, não fica confortavelmente encastelado numa sala luxuosa, ele e seus moços botam a mão na massa, lideram pelo exemplo. O que Albert Schweitzer disse, que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. O que move esse homem a fazer o que faz? Então vamos ver. Dá uma olhadinha no versículo 15 comigo. Em primeiro lugar, o temor de Deus. Você pode ler o versículo 15 comigo? Vamos lá? Todos juntos? Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O que é temor de Deus? Alguém poderia me dar uma definição? Levar Deus a sério. Que mais? Não ouvi. Respeito. Que mais? Amor. Amor a Deus. Ok, que mais? Reverência. Fidelidade. Obedecer os mandamentos. Diz em Provérbios 1,7 que o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Tem dois aspectos importantes. Você teme a Deus por reverência, por respeito, e você teme a Deus por medo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então, quando alguém conhece quem é Deus, e quando alguém sabe que vai ter que prestar contas a Deus da sua administração, isso é um freio moral. Freio moral. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não tem freios, ela não tem limites, ela não tem filtros,
ela não tem sensores, a luz não fica vermelha. E sabe, irmãos, quando a luz fica vermelha, isso é uma bênção, isso é como dor no corpo. Já imaginou se você não sentisse dor? A dor é uma bênção, porque se você não sentisse dor, pá, caiu, morreu. Mas não está nem sabendo o que está doendo. Pois é, morreu. Mas por que morreu? Não senti nada. A dor é um aviso, a dor é um alerta, a dor é um alarme. O temor de Deus, alguém já disse o seguinte, que a nossa consciência é como uma flecha, bem aguda, bem pontiaguda. Quando você faz uma coisa errada, aquilo vem e fisga você, cutuca você, alfineta você, espeta você. Mas se você continua fazendo errado, aquela setinha vai batendo e vai ficando o quê? Rumbuda. Aí você continua fazendo errado, aí a setinha bate, você não sente mais nada. Não é porque você não está fazendo coisa errada, é porque a sua consciência está ficando o quê? Cauterizada. Aí essa pessoa não tem mais temor de Deus, e quando a pessoa não tem mais temor de Deus, sabe o que Deus faz com ela? Endurece o coração dela. É isso que você quer? Então tá bom, vou entregar você a você mesmo. Então a fundo, vai em frente, então colhe o que você quer. Não é isso que está escrito lá em Romanos 1? Deus entregou. Irmãos, quando eu vejo, por exemplo, a cena que aconteceu nesta semana passada no Brasil, a sensação que eu tenho é essa. Numa feira de livros, por exemplo, gente, é uma coisa maravilhosa a literatura. Quem não ama a literatura? Que pai, que mãe não tem maior alegria de iniciar seus filhos na leitura? Que privilégio é um pai e uma mãe comprar um bom livro e dar na mão do seu filho, para ele se iniciar nessa belíssima aventura do saber. Mas lá tinha um livro, induzindo as crianças às práticas mais asquerosas da promiscuidade sexual. O prefeito teve coragem de interferir. O vereador da Câmara, da Prefeitura do Rio de Janeiro, fez uma moção de desagravo, mas as nossas máximas autoridades, não, está errado, isso aí é retrocesso, isso aí é obscurantismo, vale tudo, pode tudo. E eu duvido que um pai que tem um mínimo de bom senso entregaria para sua criança de 6, 7 anos um livro como aquele, com gravuras indecorosas de sexo explícito, com palavras de baixo calão, achando que aquilo é algo normal, natural, que deva ser passado para os nossos filhos, para as crianças brasileiras. Mas por que as autoridades máximas do nosso país aplaudem? E no dia 7 de setembro, que é um dia simbólico para o Brasil, em vez de botar uma bandeira nacional, vai botar 2 homens atracados, se beijando, com manchete principal. Por que isso acontece? A única resposta, irmãos, é que a nossa sociedade perdeu o temor de Deus. E quando se perde o temor de Deus, então tudo é possível. Quando se perde o temor de Deus, então nada é proibido. Quando se perde o temor de Deus, é como um caminhão sem freio ladeira abaixo, vai para o abismo. Um país não é forte se ele perde o temor de Deus. Alguém já disse, os historiadores dizem que o grande, poderoso Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. Então, um país que permite ou incentiva ou autoriza que toda
desconstrução dos valores morais que devam ser o alicerce, o pilar da nação, sejam dinamitados, eles estão pavimentando o caminho do desastre do nosso povo. Neemias não foi um corrupto, porque ele tinha temor de Deus. Você olha para Daniel, por que ele não se corrompeu? Temor de Deus. Você olha para José, por que ele não se corrompeu? Temor de Deus. Então o temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus e com o próximo, com as pessoas. Segundo lugar, irmãos, o que é que Neemias fez e por que ele fez? Primeiro, temor de Deus. Agora vamos dar uma olhadinha lá no versículo 18, por favor. Você pode ler o 18 comigo? Vamos juntos? O que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho, de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Então, o primeiro vetor que governou a vida desse grande líder foi o temor de Deus. O segundo vetor foi compaixão pelo povo. Compaixão pelo povo. O Neemias está dizendo o seguinte: esse povo já está muito subjugado economicamente. Por quê? Porque eles tinham que pagar pesados tributos para a Pérsia. Então eles trabalhavam, eles colhiam, e na hora de dividir a safra, boa parte daquela safra era tirado deles, para pagamento de tributos. Neemias entendeu o seguinte: se eu explorar mais esse povo, se eu pesar mais a mão sobre esse povo, eu vou esmagar esse povo. E aqui está um ponto importantíssimo: o líder que ama os seus liderados, o líder que não discursa apenas, mas de fato se preocupa com o seu povo, se compadece do seu povo. E sabe, irmãos, às vezes é difícil você compreender isso, mas nós vimos uma cena essa semana muito triste, né? Um adolescente que foi roubar umas barras de chocolate, eu não sei que tipo de chocolate, um supermercado aqui em São Paulo, e apanharam o rapaz, tiraram a roupa dele, bateram nele. Eu não estou dizendo que o rapaz, ao roubar chocolate, estava certo, não. E não estou dizendo que qualquer pessoa, a qualquer propósito, possa chegar num supermercado ou em qualquer outro lugar e roubar alguma coisa, ainda que a título de fome. Mas o que é triste é que às vezes se castiga com açoites quem pega uma barra de chocolate, às vezes até para comer, e não se indigna, não se irrita, não fica revoltado do ponto de vista humanamente falando, da ira santa, com aqueles que roubam milhões, com a carinha mais bonita, com os discursos mais eloquentes, dando a impressão que são os maiores amigos do povo. E aí você começa a perceber que é preciso desamar o povo para fazer isso, porque quando um político ou um empresário saqueia o erário, ele não está matando alguém puxando um gatilho, mas ele está matando muita gente indiretamente. Pense no Brasil. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, têm o costume, o hábito de fazer visitas em hospitais públicos. E eu não sei qual é toda a realidade de hospitais públicos de São Paulo, mas eu conheço o meu estado, o Espírito Santo. Do lado da nossa igreja em Vitória, tem um hospital chamado São Lucas. Qualquer hora que você for lá, você vai ver, e é o principal hospital de traumatologia do estado,
você vai ver no corredor gente ou numa maca ou num lençol, com a perna quebrada. Outros do lado de fora querendo entrar e não tem vaga. Outros morrendo na fila, não estou falando lá, em outros lugares do Brasil, vocês conhecem. Agora, por que não tem vaga? Porque não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque o dinheiro foi roubado. Mas roubado por quem? Porque já tem dinheiro. E quem está saqueando os cofres não são os pobres, são os ricaços. São aqueles que andam de jatinho particular, de iates caras e vivem em mansões. E tem milhões em contas nababescas. Agora, por que as pessoas fazem isso? Por duas razões. Primeiro, porque não tem temor de Deus. Segundo, porque não amam o povo sobre o qual estão governando. Pois Neemias é um contraponto dessa postura de exploração. Finalmente termina aqui. Por que Neemias fez o que fez? Primeiro, temor a Deus. Segundo, amor, compaixão ao povo. Terceiro, a certeza de que a recompensa da sua integridade vem de Deus. Olha o versículo 19 comigo, vamos lá? Vamos juntos? Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele fez o bem a quem? A este povo. Mas de quem ele recebe a recompensa? De Deus. Você não faz para as pessoas para receber das pessoas a recompensa. Não é barganha, não é troca. Eu falo, vota em mim que eu te dou um saco de cimento. Vota em mim que eu boto lá o telhado da sua casa. Vota em mim que eu te dou uma passagem para não sei para onde. Não, a recompensa dele não está vindo de onde? Do povo, está vindo de Deus. Vocês acham que nós deveríamos dar o livro de Neemias para alguns irmãos políticos do Brasil? Amados irmãos, duas coisas que eu quero encerrar. Muitas pessoas erram porque não conhecem. Eu pergunto a vocês, quantos vocês acham dos nossos representantes do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário conhecem o livro de Neemias? Quantos? Talvez alguns, mas eu diria para você, sem medo de errar, a minoria. Quem sabe a gente pudesse fazer uma coisa aqui, essa classe aqui é uma benção, né? Quem conhece um político que assim, você conhece, você tem endereço dele, tem acesso a ele, tem alguém aqui que tem político assim, esse político eu conheço, tem acesso a ele, alguém aqui, levanta a mão se alguém tem. Gente, ninguém tem amigo político não? O que é isso? Que é isso, velho? Entendeu? Quem sabe você pudesse, diante de Deus, mandar um livro de Neemias, sabe, uma Bíblia, mas com um recado especial, olha, eu preciso que você leia livro de Neemias, ou um comentário de Neemias. Quem sabe Deus possa tocar no coração de alguém. É a nossa expectativa, irmãos, de que nós tenhamos uma liderança sadia, porque uma liderança sadia vai influenciar uma sociedade sadia. Os líderes inspiram os liderados, ou para o bem, ou para o mal. Um líder nunca é neutro. Liderança é influência. Então que Deus nos ajude a ver líderes como Neemias sendo levantados em nossa nação, na família, na igreja, na sociedade, no universo político, no universo econômico, no universo industrial, no universo comercial, em todas as frentes e áreas da nossa nação. Vamos ficar em pé?
e vamos orar. Rendemos-te graças, ó Deus, porque nos dás o privilégio de, neste domingo, na tua casa, abrir a tua palavra. Quando tantos países no mundo não têm mais essa oportunidade, tu estás nos dando esse tempo oportuno para conhecermos a tua palavra. Mas faze-nos mais do que meros ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Ah, Deus, dá-nos amor à tua palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei, e dá-nos coragem, Deus, de seguir os exemplos dos homens santos que viveram na tua presença, para que nesta geração também possamos temer o teu nome, amar o povo e saber que a recompensa vem das tuas mãos. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém.